Se falava outrora em dívida externa, dívida interna, o FMI toma engatado, toma amarrado, hoje não se fala mais nisso, estimado. Essa era a bandeira da esquerda na época anterior a esse processo de 94, do Plano Real. Porque hoje a dívida interna é tão maior, porque a dívida externa existe ainda. O Lula falou, tá paga. Não é que tá paga, nós temos a maior reserva cambial de todos os tempos. O que é uma reserva cambial? É a poupancinha do Brasil. Nós temos um dinheirinho guardado lá nos Estados Unidos, que dá coisa aí de quase 400 bilhões de dólares. Então, isso está guardadinho lá. Eu estou chutando o número estimado, é pertinho, né? 400 bilhões. A dívida pública brasileira externa é coisa de 64 bilhões de dólares. Então, ela se tornou mínima perto da dívida interna, que é de 2 trilhões. Existe uma dívida externa privada também. Então, somando as duas, dá 108 bilhões de dólares. A dívida interna brasileira é coisa de 1 trilhão de dólares. Então, dá até um pouquinho mais. Então, é um negócio assim realmente violento perto da outra. Gera 250 bilhões de juros, é 5 vezes o orçamento da saúde. Então, nós estamos engatados ainda no FMI. Estamos, mas a dívida é assim, perto do que... Nós temos dinheiro para pagar, e não se paga porque o juro hoje realmente é baixo, então nem compensa pagar, deixa ela lá, quietinha. A inflação, você está vendo ela... Tá descontrolado. Está descontrolado? Tá perigoso. Porque isso aqui dá muito medo, está dando muito medo. O povo está endividado, estimado? O povo está endividado. Ao mesmo tempo, você tem uma situação engraçada, porque a Dilma está assim, né? O governo da Dilma está com inflação disparada, crescimento baixo e pleno emprego. O que é um pleno emprego? Nós não temos desemprego no Brasil hoje, as pessoas estão empregadas. Vagas aí as pessoas estão empregadas. Mas só que nós vivemos um momento de inflação que está crescendo e o crescimento. Para nós chegar numa situação se chama de estagflação, estagnação econômica com inflação, só falta ter o desemprego. Mas não há desemprego, então é uma situação meio engraçada. Mas os preços dos alimentos, as pessoas estão comendo melhor, o preço dos alimentos subiu no mundo inteiro. Existe todo um processo aí que levou essa alta. O câmbio também está ajudando na inflação. Quando você vai no mercado, um ano atrás, um ano atrás, você vai agora, a coisa não. Na gôndola do mercado, na hora do caixa ali, você percebe, tá? Realmente pela hora da morte. A coisa desandou e isso é uma grande preocupação. Estimado, esses financiamentos de carro, nós estamos indo por finalmente, nós somos obrigados a perguntar. Quando se anuncia a taxa 0%, existe esse milagre, estimado? Para financiar em ponto 40, 50 com taxa zero? É que o carro brasileiro é o mais caro do mundo. Então, quando você vende o carro mais caro do mundo, mesmo quando é 0,99, por exemplo, 0,99 vai dar quase 13% ao ano. Dá mais de 12% ao ano. Mas para a montadora que vem lá de fora, vender o carro no preço que ela vende no Brasil, mesmo sem os impostos, ao juro mais caro do mundo, é um baita negócio. Porque lá fora, hoje, nos países desenvolvidos, as pessoas já não estão mais tão ligadas a comprar automóveis. O jovem europeu, ele quer ter tecnologia, ele quer ter um iPhone, ele quer ter um iPad, ele quer ter um tablet, ele não quer ter o carro. O carro é um estorvo, ele quer um transporte público digno. Eles estão vindo... Metrô e tal. Eles querem vir, então eles vêm para os emergentes vender carros, mas vendem carros caríssimos aqui no Brasil. Só para ter uma ideia, a Ford, no ano de 2008, é um dado antigo, mas ela teve que vender lá na Europa 5 vezes mais carros, para conseguir fazer o lucro que fez aqui na América Latina. Para ver a diferença. Quer dizer, eu já imagino então que o nosso carro aqui é 5 vezes mais caro. 5 vezes mais caro, claro. Porque não existe essa demanda lá para automóveis. Para o brasileiro ainda é um sonho, só que é um sonho caro. E está endividando o brasileiro essa questão de querer comprar carro. Não tem juros zero. Tá? Comprar ou alugar uma casa? Ou um apartamento, enfim? Existem várias situações em que uma coisa é boa e a outra também. Dependendo da forma como você vai fazer. Hoje, se tu pegar, por exemplo, um imóvel aqui em Rio do Sul, ele está... A relação dele com o preço dele, o aluguel, está na casa de 0,4%, 0,3%. Não chega a 0,5% o aluguel em relação ao preço do imóvel. Se você for financiar esse imóvel, a taxa média mensal é coisa de 0,76% ao mês. Uma média. Tá? Então, quer dizer, a taxa de financiamento a parcela já vai ser maior que o aluguel. Claro, você está adquirindo um bem, tem todo esse processo. Mas se eu pensar em pegar esse dinheiro, vamos supor que eu comprasse um imóvel de 500 mil reais, e que eu desse 100 mil de entrada, 20%, porque eu não vou conseguir financiar 100%, vou ter que financiar 80%. E pegasse, e esse mesmo imóvel, eu alugasse o imóvel do mesmo padrão a 2 mil reais, que eu consigo, um imóvel de 500 mil reais, consigo alugar a 2 mil reais, e aplicasse a diferença, o financiamento de 400 mil, vai dar uma parcela de 3.300 reais mais ou menos. A diferença esse R$ 1.300 de diferença mais os 100 mil,
Em 30 anos eu terei, se eu comprar um imóvel de 30 anos, que eu vou ter que fazer manutenção e tudo que ele vai exigir, e se eu fizer a aplicação dos 100 mil e aportes mensais de R$ 1.300 a 0,5% ao mês, eu vou ter 1.800.000 aplicados lá na frente em 30 anos. O que é melhor? Eu ter esse... E alugo e vou estar morando no imóvel da mesma qualidade, da mesma classe que aquele que eu iria comprar. Então, é uma questão de opção. Tem pessoas que têm o sonho da casa própria, o prazer de morar no patrimônio próprio, de estar adquirindo um bem que vai poder deixar para os filhos, mas também é uma opção alugar e, ao invés de deixar o patrimônio em forma física, um imóvel, deixar dinheiro, que é outra forma de acumular também. Então, é uma opção de gosto. Eu sempre gosto, e aí é uma opção minha, né, do modelo aluguel. Isso é uma opção minha antiga, né? Apesar de eu ter casa própria. Você trabalha com números. Mas assim, hoje moro de aluguel. Hoje moro de aluguel. Mas é uma questão de fazer conta. O que você quer? Claro, a pessoa vai, o imóvel vai valorizar, mas é incerto. O imóvel às vezes está em alta, às vezes está em baixa. Ele é um investimento de renda variável. Quando você quer vender o imóvel, tu pode não conseguir o preço que você deseja naquele momento. No momento que você deseja vender, o mercado imobiliário está em crise. Às vezes não, às vezes tu aproveita o movimento e vende ele na alta. Então são situações que têm que ser analisadas. Duas perguntinhas para encerrar. China. China, ela não para. Ela pode ter agora arrefecido o processo de crescimento dela, mas ela vai continuar nesse processo de caminhar para querer ser a grande potência. Na verdade, a China já foi, ela está voltando a ser. Ela está voltando a se aproximar. Estados Unidos não vai deixar também cair a peteca. Ele vai continuar nessa busca de se manter como nação hegemônica, mas a China não para. Ela vem como um rolo compressor e com tecnologia. E nós muito aliados, porque a gente vê o empresário brasileiro viajando China, viajando gente, trazendo contante, trazendo mercadoria. Mas esse é um processo complicado, Neri. Nós estamos desindustrializando o Brasil. Quando você aí entra de volta no nosso manifesto. Você não tem a reforma tributária, imposto mais, você não tem estrutura, o custo do Brasil é caro. Só para ter uma noção, para botar milho lá na região da seca da Bahia, não se conseguiu levar o milho do oeste da Bahia que estava sobrando, e nem do Mato Grosso, teve que se buscar na Argentina. Era mais fácil trazer de navio, por causa de infraestrutura. Então, infraestrutura brasileira cara, educação de nível baixo ainda, saúde e tudo. O que acontece? Nós não conseguimos acompanhar a China. E essa quantidade de mercadorias que vem para cá, ela vem para ocupar a vaga, né, para tirar emprego de brasileiro, vem para desindustrializar o país, e nós vamos continuar. Por que nós não chamamos brasileiros? Eu gosto sempre de frisar isso. Brasileiro é que nem marceneiro, carpinteiro, pedreiro, é profissão. Lá na época do Dom João, o brasileiro era o explorador de pau-brasil, era o mercador que ia buscar pau-brasil no Brasil. Então ele era brasileiro, é uma profissão. E nós somos meio parasitas, assim, meio extrativistas. E parece que nós vamos continuar nesse modelo de exportação de bens de baixo valor agregado. Isso me preocupa muito. Quando vai para a China... E de qualidade discutível, né? Sim, porque não se investiu. Isso aí nós perdemos muitos anos. Então, quando a gente fala em mudar o Brasil, a gente tem que começar hoje, porque é um processo que não vai levar 1 ano, 2 anos, isso leva décadas.